Olá, boa tarde para você que já está de olho no NT Sul, nesse início de tarde de quinta-feira, dia 4 de agosto. Hoje a gente fala sobre um golpe que voltou com tudo e tem feito muitas vítimas aqui em Cachoeira do Sul. O golpe do empréstimo consignado. Idosos são as principais vítimas desse crime que deixa muitos prejuízos. Reviravolta no caso Kiss. Júri é anulado e os 4 réus condenados pela tragédia são soltos. Fim dos rachas na rua Martinho Lutero, acesso à Ubra. A prefeitura determinou a colocação de quebra-molas no local. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Homerich traz orientações importantes para quem convive com alguém que precisa de ajuda psicológica. O que fazer quando as pessoas precisam procurar ajuda e não vão? Como conduzir um adulto para atendimento psicológico e psiquiátrico? Assistam daqui a pouco. E ainda, a vacinação contra a Covid nos supermercados ganha mais uma semana. A nossa equipe foi conversar com o secretário da Saúde de Cachoeira para saber dos resultados dessa ação no município. E você que está em casa, pode fazer o NT Sul com a gente enviando seu recado para o nosso WhatsApp. Ainda não tem o número aí? Já vai para a tela e você pode salvar no seu smartphone, no seu telefone, anotar no papelzinho 51997697129. Pelo Face também dá para participar do nosso jornal, comentando na transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Envie a sua mensagem, acompanhe as notícias do dia. O NT Sul de hoje já está no ar. E a gente abre falando de um assunto que requer bastante atenção de todos nós. Nesses últimos anos, o celular, as novas ferramentas de pagamentos se tornaram um facilitador na hora de resolver qualquer pendência. Bastam alguns poucos cliques e está tudo solucionado. Mas nesse leque também abre a possibilidade de golpes serem aplicados em um piscar de olhos. Aqui em Cachoeira do Sul, o famoso golpe de empréstimo consignado voltou com força nesse último mês, ligando o sinal de alerta para frentes de defesa ao consumidor. Ao todo, foram 6 vítimas só no mês de julho, segundo o Escritório de Defesa do Consumidor, o EDECON, de Cachoeira do Sul. O golpe do empréstimo consignado é aplicado pelos estelionatários, através de um breve contato. Em suma, os criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras e relatam repasse de um empréstimo para a conta dessas vítimas. Sabendo das inserções de juros e outras tributações, os estelionatários oferecem a devolução desse dinheiro para outra conta que pode ser realizada por Pix ou transferência bancária. Com esse procedimento concluído, a pessoa acaba caindo nesse golpe. A terceira idade é o principal alvo dos criminosos. Por algum motivo, os dados da pessoa vazam. E eles sabem que são pessoas que são idosas, já que são aposentados principalmente, e aí eles fazem o empréstimo com os dados da pessoa e ligam para a pessoa falando: o senhor quer devolver esse empréstimo? O senhor concorda? Aí a pessoa pega de surpresa, não quer o empréstimo, devolve o valor para o estelionatário, achando que está devolvendo para o banco. É assim que eles estão procedendo agora. Por isso que a gente reitera, nunca passe documentos por WhatsApp, sempre procure o seu banco, o seu gerente, que é ali que vai ter mais celeridade, mais verdade, Enfim, não vai acontecer esses crimes assim. Um exemplo desse golpe aconteceu no mês de fevereiro. Uma profissional da saúde recebeu a ligação de um atendente do banco que realizou os empréstimos. Após esse primeiro contato, o mesmo atendente passou a conversar com a vítima pelo WhatsApp e solicitou a ela que fizesse uma confirmação cadastral junto ao banco. Após seguir todos esses passos, foi realizado um depósito de aproximadamente R$18 mil na conta corrente da autora. O valor seria em virtude de um empréstimo que havia sido contratado por ela. Como não havia realizado o pedido, foi orientada a procurar o PROCON e fazer um registro de ocorrência do fato. Após algumas tratativas, o PROCON de Cachoeira do Sul conseguiu fazer a devolução do valor depositado com a consequente extinção da contratação ilegal. Segundo o advogado da vítima, caso não conseguissem reverter, seriam descontadas 84 parcelas do benefício da vítima, que praticamente dobrariam o custo do valor depositado. Nesses casos, o Escritório de Defesa do Consumidor orienta para as pessoas ligarem o desconfiômetro
para não entrar na conversa dos estelionatários. O principal que a pessoa tem que saber, se entrou um dinheiro na conta dela que ela não sabe a origem, ela tem que procurar o banco dela. Jamais responda o WhatsApp ou passe informações pelo WhatsApp. Se tu viu um dinheiro no teu banco e tu não sabe a origem, procura o teu gerente que ele vai ver lá no extrato se foi uma TED de um banco que faz empréstimo. Se não foi, pode nos procurar aqui que a gente consegue fazer a devolução. Se o dinheiro estiver na conta, a gente consegue fazer a devolução desse valor. Seguro, né? Corretamente. Dica importante, né? Então, se você tem um aposentado em casa, né, que de repente não cuida muito desses aspectos pelas redes, pelo aplicativo, não é? Ou se você, aposentado, está nos acompanhando, viu este assunto aí, já ligou o sinal de alerta, de repente alguém ligou para você dizendo que poderia devolver. Dica que o Bernardo traz aí na reportagem: procure o escritório de defesa do consumidor ou diretamente o seu gerente, o gerente da sua conta, do banco, para não cair nesse tipo de golpe, nesse tipo de fraude, né? Que custa bastante, o dinheirinho sacrificado, por vezes, da vida, né? Que a pessoa está recebendo no momento da aposentadoria, que vai pelo ralo por muitas vezes. Então fica aí a dica para a nossa comunidade, vários casos acontecendo aqui em Cachoeira do Sul. Gente, foi publicada a regulamentação do auxílio aos caminhoneiros, benefício que vai ser pago até dezembro. O pagamento começa na próxima terça-feira, com o depósito de 2 parcelas no valor de R$1.000 cada uma. Essas parcelas do dia 9 são relativas aos meses de julho e agosto. Os dados dos caminhoneiros são repassados para o Ministério do Trabalho e Previdência pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Antes de liberar os recursos, o Ministério verifica quais profissionais têm direito ao benefício. Os dados vão ser encaminhados mensalmente para atualizar a lista de beneficiários. A medida editada pelo governo detalha quem pode receber e como vai funcionar o pagamento. E a gente vai conferir agora todos esses detalhes na tela, então me acompanhe para você saber, né? No caso, se você é caminhoneiro, saber se tem direito ou não. Vem comigo. Então vamos lá, o auxílio dos caminhoneiros, principais tópicos aqui dessa regulamentação. Primeiro ponto, é preciso ser transportador autônomo de cargas, chamada TAC, devidamente cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até 31 de maio de 2022. Então, primeiro ponto, se você não tem esse registro, ou se a pessoa não tem esse registro, não vai conseguir receber o auxílio. Segundo ponto, quem estiver com situação cadastral pendente ou suspenso, poderá regularizar o registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e se habilitar para ter direito a esse auxílio. Vamos ver outros tópicos, são vários os aspectos, né? As exigências para que o transportador possa receber o auxílio. Recebe o valor de R$1.000 mensais, independentemente de possuir mais de um veículo. Então o valor não é por veículo, é por transportador. Não é necessário apresentar cupons fiscais para receber o benefício. O profissional deve estar com CNH e CPF válidos. O pagamento vai ser feito em conta poupança digital. Vamos aqui para a nossa próxima tela. Então, agora a gente vai ver aqui quem não recebe o auxílio caminhoneiros. Então, vamos lá. Quem estejam com o CPF irregular, em situação suspensa, cancelada, nula ou de titular falecido. Outro tópico, tem um CPF vinculado à concessão de pensão por morte de qualquer natureza ou do auxílio reclusão. Então, nesse caso, pessoas que estejam nessa situação não recebem. Creio que a gente tem a outra tela aqui, mais os 2 tópicos. Sejam titulares de benefício por incapacidade permanente para o trabalho. Também não recebem pessoas, transportadores com indicativo de óbito no Sistema de Controle de Óbitos ou no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. Acho que são todas essas as nossas telas aqui, se eu não estou enganado. Então é isso. Aqui a gente tem tanto quem pode receber este auxílio, quanto também as informações de transportadores que não poderão receber o auxílio caminhoneiro, né? Se você ficou com alguma dúvida, daqui a pouquinho essas informações vão estar disponíveis lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. E o Banco Central voltou a subir a taxa de juros de referência em 0,5 ponto percentual para 13,75%. Com isso, o Brasil segue em um caminho de aumentos devido à inflação ainda alta. O aumento foi definido ontem. O Comitê de Política Monetária subiu por unanimidade a taxa Selic de 13,25% para 13,75% ao ano.
A decisão foi tomada nesta quarta-feira em meio aos impactos da guerra na Ucrânia nos preços de matérias-primas e do petróleo e da pandemia de Covid-19. O 12º reajuste nos juros básicos da economia elevou a taxa para o seu patamar mais alto desde 2017. Apesar da alta, o Banco Central manteve o ritmo do aperto monetário em 0,5 ponto, como na última reunião. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Em junho, o indicador fechou em 11,89% no acumulado de 12 meses, com ligeira aceleração em relação ao mês anterior, como mostram dados oficiais. No ano, a inflação acumulada de 5,49% já superou o teto de 5% da meta estabelecida pela autoridade monetária e deve chegar a 7,15%. E 4 réus condenados de 18 a 22 anos pela tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, vão ser soltos depois de uma decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os desembargadores decidiram por 2 votos contra 1 que aspectos técnicos do julgamento não foram respeitados. A Justiça anulou o júri que atuou no processo do incêndio na Boate Kiss, invalidando a condenação de 4 réus. Por maioria de 2 votos a 1, os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheram parte dos recursos das defesas. Com isso, Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, condenados de 18 a 22 anos de prisão, devem ser soltos após a anulação do júri popular que os condenou. Está prevista a seleção de um novo júri para analisar o processo, sem data definida. A decisão da primeira Câmara Criminal, fundamentada por aspectos técnicos do julgamento, poderá ser apelada no Superior Tribunal de Justiça. Os desembargadores que votaram pela anulação do tribunal avaliaram que o sorteio do júri não ocorreu no prazo previsto na lei e que a defesa não teve o direito de revisar os integrantes antes do julgamento. Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, durante uma festa na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, um incêndio deixou 242 pessoas mortas. Além das queimaduras, muitos morreram asfixiados pela nuvem tóxica, pela queima do material inflamável no teto da boate, que, de acordo com a investigação, não tinha extintores funcionais e com apenas 2 portas frontais para que a multidão deixasse o local. Os 4 réus foram condenados em dezembro de 2021, após quase 9 anos do incidente, por homicídio simples com dolo eventual. E agora é hora do quadro Dia de Terapia. E o quadro de hoje, a Lisiane Omrich responde ao questionamento que uma telespectadora enviou para a gente. O que fazer quando uma pessoa não aceita o tratamento psicológico? Situação complicada, não é? A Lisiane tem alguns passos muito importantes para reverter essa situação. Confira agora as orientações. Olá, pessoal! Quando a gente trabalha no SUS, né, na rede pública de saúde, a gente vê muito mais casos do que dentro de um consultório, logicamente, né? O SUS é um serviço de portas abertas, onde tu atende todos os tipos de transtornos, no CAPS mesmo, né? A gente atende todos os tipos de transtorno, todos os tipos de situações, transtornos graves, severos e persistentes. E uma coisa que eu tenho percebido, né, a gente fica analisando o nosso trabalho do dia a dia, as pessoas que vão buscar ajuda. Então eu fico analisando como é difícil tu muitas vezes levar uma pessoa para fazer um tratamento. Eu tenho visto muitas pessoas que chegam buscando ajuda e que precisam de internação, que nós percebemos que a pessoa precisa ser internada para aderir ao tratamento, para ter um tratamento e um cuidado mais intensivo. E os familiares também entendem isso, mas a pessoa não consegue perceber, ela não se dá conta, ela é resistente e muitas vezes a gente precisa até fazer uma medida mais drástica, que é uma internação compulsória, ou seja, uma internação que o promotor nos autoriza a ir na casa dessa pessoa e internar ela, teoricamente, contra a vontade dela, mas ela precisa ser internada porque ela está oferecendo risco para si e para as outras pessoas.
Então essa dificuldade que as pessoas, principalmente os adultos, têm de procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, ela é muito mais comum do que vocês imaginam. Uma, porque ainda tem aquele velho e bom preconceito, mas por que eu tenho que procurar ajuda se eu não sou louco, né? Como se o transtorno mental fosse sinônimo de loucura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Transtorno mental é quando a pessoa está em sofrimento mental, né? E ela tem que ser tratada para isso. E aí o que a gente faz então com essa pessoa, né? Já que essa pessoa é super resistente e não quer atendimento. Bom, a gente tem alguns passos que nós utilizamos para poder chegar no convencimento dessa pessoa. Em primeiro lugar, a gente tem que ter paciência. Paciência para escutar essa pessoa. Paciência para praticamente dizer sempre a mesma coisa para ela, né? Tu tem que ter atendimento, vai buscar ajuda. Mas principalmente a gente tem que ouvir aquilo que ela traz. Né? Ouvir, tentar dar um feedback para ela, tentar responder alguma coisa com aquilo que ela está trazendo, fazendo dessa forma com que ela possa adquirir confiança. Tem que sempre colocar para ela, né, o quanto ela está diferente daquilo que ela sempre foi, que ela era uma pessoa assim, hoje ela se encontra dessa forma, que ela pode voltar a ser quem ela era antes, mais alegre, mais feliz, mais equilibrada, dormindo melhor, se alimentando melhor. A gente tem que fazer esse processo de convencimento. Neste processo de convencimento tem que haver uma troca de confiança, né? Aquela pessoa que está em sofrimento, ela tem que confiar em ti e tu poder ir trabalhando algumas questões com ela. Tudo isso é muito lento e o tempo vai correndo e as coisas vão acontecendo e os transtornos vão ficando crônicos e aquela pessoa não vai, né? Mas a gente tem que ir fazendo esse trabalho de formiguinha, porque tu não vai pegar um adulto e levar pelo braço, levar de arrasto, né? Não, ele não vai e pronto. Então fazer esse processo de convencimento e vai trabalhando lentamente essa nova ideia de procurar ajuda naquela pessoa. Então o pensamento dela, as atitudes dela são muito diferentes da nossa. Tu consegue um leito para a pessoa, né? Dá um encaminhamento, a pessoa chega no hospital, volta, não quer ficar, porque não entende a proposta de uma internação. A gente começa o processo todo de novo, aí ela desiste, né? E a gente também, muitas vezes, tu fica um pouco angustiado com isso, tu quer ver uma melhora, tu quer que ela tenha um desfecho rápido, mas não é como a gente deseja, é o tempo da pessoa e a gente tem que respeitar esse tempo dela. E a partir do momento que ela vai para o atendimento, que ela começa a tomar medicações, ela começa a fazer tratamento psicológico, a gente vê gradativamente a melhora nessa pessoa. Então é estressante levar, mas depois quando a pessoa vai, ela própria vai se sentindo mais equilibrada, menos sofrida, menos angustiada, menos ansiosa, menos chorosa. Ela vai se dando conta, vai percebendo a sua melhora e ela acaba pegando gosto pelo tratamento. Então o segredo é ter paciência, ter generosidade, convencimento, estabelecer um link de confiança com a pessoa para que a pessoa possa então ir naquilo que tu está dizendo para ela, acreditar naquilo que tu está dizendo para ela. Mas não é uma empreitada fácil. Até a próxima, pessoal. Aí, respondida a questão que a gente recebeu, né, dos nossos telespectadores, a Lisiane está com a gente sempre às quintas-feiras aqui no Telejornal NT Sul, trazendo informações tão importantes, né, tão relevantes para a gente cuidar bem das nossas emoções, da nossa saúde mental. E você que está em casa, tem uma pergunta? Tem uma sugestão de um assunto que você gostaria que a Lisiane trouxesse, falasse aqui no Telejornal NT Sul? Tem vários canais para você falar com a gente, para enviar também a sua sugestão, tá? Olha só, nós temos o nosso Instagram e lá nos stories do nosso Instagram, o @TV Cachoeira, tinha inclusive já a chamadinha para esse conteúdo que a Lisiane acabou de abordar aqui no NT Sul e logo na sequência uma outra publicação com a caixinha de pergunta para você que está em casa já mandar o seu questionamento, a sua sugestão de assunto para a Lisiane. Se você gosta do Instagram,
dá uma passadinha por lá, vê os nossos stories e já pode interagir também, enviando a sua sugestão, a sua pergunta, que a Lisiane pode trazer a resposta para você aqui na próxima quinta-feira, tá bom? Se você prefere outras redes, você pode mandar um recadinho para a gente no Facebook, na live que nós temos, na transmissão ao vivo do telejornal, facebook.com/TV Cachoeira. É só você escrever para a gente, ou ainda o nosso WhatsApp, que é uma rede também, uma ferramenta, não é, muito útil, muito fácil, quase todo mundo tem acesso ao WhatsApp. O número é o 51997697129, tá bom? Então, se quiser participar com a gente, perguntar para a Lisiane ou para os nossos outros comentaristas, fique à vontade sempre para fazer parte aqui do nosso jornalismo, tá bom? Queremos sempre ouvir você. Bom, por falar em interatividade, é hora de ouvir o nosso telespectador, a nossa telespectadora, no nosso primeiro bloco de interações, dos recadinhos que vem de quem está em casa, mas está fazendo o jornalismo aqui da Novo Tempo com a gente. Meu amigo Eliseu do Canto está de olho na telinha. Alô, Eliseu, grande abraço, obrigado pela companhia com a gente, viu? Está com a gente aqui também o Ângelo Márcio. O Ângelo está nos acompanhando lá no Piquiri. Alô, Ângelo, obrigado pela companhia. Boa quinta para ti aí, viu? A Sandra Ferreira também, toda a família. Alô, meu amigo Everson, o Edson também com a gente. A Cleone Pereira. De coração, minha gratidão a todos vocês. Eu creio que a gente já tem participações aqui do nosso WhatsApp. Vamos para a tela, a Nelly está participando com a gente. Daniel, aqui é de hora em hora oferecendo empréstimo. Obrigado, Nelly, pela participação. Cuidado aí, né? A gente abriu aqui o NT Sul falando sobre golpes do consignado. São muitas ligações que chegam, por vezes a pessoa nem assinou nada, daqui a pouco tem um dinheiro extra na conta e aí os golpistas por vezes entram em ação. Se você que está em casa agora, chegou agora, não viu essa reportagem, fique atento, porque como a gente mostrou em reportagem, esse é um número crescente aqui em Cachoeira do Sul e quando isso acontece, tem que procurar o Escritório de Defesa do Consumidor ou diretamente a agência bancária, não é? Para que um prejuízo grande não venha a acontecer. Quem mais? A Helenice está com a gente aqui. Entrei com um pedido de aposentadoria há 6 meses. Só nesse período, já recebi 4 ligações dizendo que tem um dinheiro lá disponível se eu quiser. Como nem entrei em contato com eles, bloqueio na hora, nem dou chance, nem resposta. É isso aí, Helenice, melhor coisa, né? É realmente bloquear, não dar conversa, não esticar o assunto. A Paola Porto também está participando com a gente. Sou comerciante do bairro Promorar e gostaria de reclamar das condições das nossas ruas, que estão com esgoto a céu aberto, crianças brincando no meio do esgoto, quase não dá para passar de carro por causa do barro. O nome da rua é Oriano Meller. E o bueiro que está aberto começa na esquina com a rua Gomercinda da Rocha Bueno. Só corrigindo aqui, o nome dessa rua, né, que eu acabei de citar aqui, é Floriano Miller, tá? A grafia está incorreta aqui. E aí ela diz aqui o seguinte: gostaria que as autoridades públicas fizessem algo a respeito. Paola, muito obrigado pela participação e pela reivindicação também. Este espaço serve para isso, para atender a nossa comunidade. Daqui a pouquinho tem mais recados, mais participações de quem está em casa. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente. E se você não mandou ainda o seu recadinho, dá tempo, viu? Corre aí para o WhatsApp, para o Facebook. A gente vai recebendo com carinho aqui as participações dos nossos telespectadores. A gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e ainda fim dos rachas na rua Martinho Lutero, acesso à Ubra. A Prefeitura determinou a colocação de quebra-molas no local. Vacinação contra a Covid nos supermercados ganha mais uma semana. A nossa equipe foi conversar com o secretário da Saúde de Cachoeira para saber dos resultados dessa ação no município. É na volta dos comerciais, é bem rapidinho, não saia daí, voltamos já já. Meio-dia e 29, hora de Brasília, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Vamos dar uma olhadinha rapidinho na situação do tempo aqui no centro de Cachoeira do Sul. Pois acredito que tem sol nesse momento aqui no centro da cidade, né? Já choveu muito logo hoje cedo. Olha aí, ainda tem um pouco de umidade, né, na nossa câmera, mas já dá para a gente ver aí que tem o céu com algumas nuvens, mas céu aparecendo.
Bom, vamos falar então da previsão. Já choveu bastante, né? Como a gente citou aqui. O sol já apareceu hoje de manhã, fechou com um pouco de nuvens nesse momento, então está oscilando o tempo. E por hoje a chuva aqui atinge Cachoeira do Sul desde ontem à noite. Ainda pode ocorrer, pode ter novas pancadas à tarde, talvez não com tanta intensidade como a gente já teve mais cedo. Mas amanhã ela dá uma trégua de alguns dias. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira amanheceu com chuva em Cachoeira do Sul. Conforme a Climatempo, o município deve ter ao menos 25 milímetros de chuva ao longo do dia. Temperatura mínima 14 graus e máxima 21. Sexta-feira o sol deve voltar a aparecer, ainda entre algumas nuvens, mas já sem essa umidade toda. Mínima 10 graus e máxima 17. Sábado tem sol entre nuvens. Da tarde para a noite deve ter uma formação mais forte de nuvens, mas sem chuva. Temperatura mínima 8 graus e máxima 18. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A quinta-feira tem muitas nuvens sobre a área do estado gaúcho, mas o sol chega a aparecer com vento e ar quente no norte e no nordeste do estado. A chuva associada ao avanço de uma frente fria atinge desde cedo o oeste e o sul gaúcho, avançando para as demais regiões no decorrer do dia. Com o deslocamento dessa frente, a chuva deve ser generalizada, mas não persistente, conforme a Metsul. O tempo segue abafado em parte do estado, como por exemplo na metade norte, mas o ar mais frio chega pelo sul e pelo oeste. Muitas cidades vão ter as temperaturas mínimas à noite. E agora nós vamos ver as máximas. Em Porto Alegre, 21 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 20 graus. Também 20 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 16 graus. E o Senado Federal aprovou uma medida provisória que regulamenta o chamado teletrabalho. Com a MP, os trabalhadores vão poder atuar a maior parte dos dias presencialmente e a outra parte da semana remotamente, ou vice-versa. De acordo com o texto, trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho. A medida ainda prevê que o teletrabalho vai poder ser contratado por jornada ou produção ou tarefa. Em caso de contrato por produção, não vai ser aplicado o capítulo da CLT que trata da duração do trabalho e que prevê o controle de jornada. Caso a contratação seja por jornada, a medida provisória permite o controle remoto da jornada pelo empregador, ou seja, ponto, né? O teletrabalho também vai poder ser aplicado a aprendizes e a estagiários. A medida provisória assegura que não vai ter alteração nos salários. E na mesma medida foi regulamentado o uso do auxílio alimentação, que deve obrigatoriamente ser utilizado para a compra de comida. Isso porque, em função da crise financeira, muitas pessoas vinham usando o Vale Alimentação para pagar contas, por exemplo. Além disso, a MP proibiu que as fornecedoras de tickets deem descontos para empresas que contratam o serviço. Antes da regulamentação, uma empresa contratava R$100 mil em Vale, mas pagava um valor menor, como R$90 mil. Segundo a proposta, fraudes no uso do Vale Alimentação podem levar a multa de R$5 mil a R$50 mil. E nós vamos agora ver mais recadinhos dos nossos telespectadores. Você sabe que o NT Sul sempre abre espaço para você que está em casa, seja para você contar a sua notícia, para você comentar os conteúdos que estão no ar aqui, ou para sugerir uma reportagem, para sugerir uma entrevista que você julga ser importante para a nossa comunidade. Seja aí o nosso repórter colaborativo contando aquilo que está acontecendo pertinho de onde você está. Como é que faz para participar, Daniel? Bem simples. Está com o telefone na mão aí? Está com o telefone pertinho de você? Hoje o telefone é quase uma extensão do nosso corpo, né? Então mande o seu recado com uma foto, com um vídeo, se você assim desejar, ou com áudio, para o nosso WhatsApp, 51997697129. Deu tempo de anotar aí? Não deu tempo? Então, fique tranquilo que eu repito para você, 51997697129, e eu deixo o número na tela enquanto a gente vai aqui para a nossa telinha para ver participação do nosso telespectador. Quem participa com a gente é o Carlos Rosano, sobre os golpes de empréstimo. Só hoje já recebi 6 ligações. Bloqueio tudo, mas não adianta. Muda apenas o número final e as ligações continuam. E dá só uma olhadinha aqui num detalhe importante.
nessa foto que a gente tem aqui que o Carlos encaminhou para a gente. Você lembra daquela legislação que foi aprovada recentemente, né? Do 0303, que é para identificar telemarketing, né? Então, quando uma empresa vai ligar para a gente para vender um produto, para vender um serviço, essa ligação de telemarketing deve, conforme a legislação, começar com o número 0303. Esse deve ser o prefixo. Só que tem muita gente, tem muitas empresas que não estão respeitando isso não, viu? Inclusive podem ser multados e o cidadão pode denunciar isso. Nessas fotos, nessa foto aqui que o Carlos mandou pra gente, várias dessas ligações, inclusive, não seguem esse padrão, o que é um desrespeito, né, das empresas que estão ligando para com o usuário. Mas aí tem um outro aspecto, por vezes é golpe mesmo. Então é preciso realmente que a pessoa preste atenção. Carlos, obrigado, viu, por compartilhar com a gente. E é uma chatice, né? Você está no seu ambiente de trabalho, resolvendo sua vida e o telefone que não para de tocar. E aí, nesse caso ali, a gente viu inclusive chamadas começando com o prefixo 51, que é aqui da região, um número de celular, você acha que pode ser algo importante, e aí lá vem daqui a pouco um golpista querendo aplicar, não é, o seu golpe na gente. Então é preciso que realmente as pessoas prestem atenção. Tiago Gil Figueira está com a gente. Do nada a gente é acionado por telefonemas que a gente nem sabe como adquirir os nossos telefones. Daí eu me pergunto, como? Única explicação, acho que é dessas promoções que exigem CPF, RG, telefone, endereço. O que eles fazem com aquelas informações que damos nos cupons? Obrigado, Tiago, pela participação. É isso, né? Existe também legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ou seja, as empresas são responsáveis pelos dados que armazenam dos seus clientes, dados que as pessoas fornecem, e esses dados não podem ser fornecidos para terceiros. Mas, infelizmente, parece que tem muito desrespeito por aí, porque esses dados vazam, né? Se não vazassem, golpistas não teriam acesso a esse tipo de informação. Obrigado aí pela participação. E você de casa, recebe também muita ligação de telemarketing? Ou não somente telemarketing, né? Porque o telemarketing, ele é legítimo, ele pode ser feito, as empresas podem utilizar essa ferramenta, mas não pode ser confundido com golpes propriamente ditos, que estão aí acontecendo e, como a gente mencionou na abertura do telejornal, aqui em Cachoeira do Sul, isso é algo que está crescendo, especialmente em relação à oferta de créditos consignados, e tem muita gente caindo em práticas desrespeitosas em relação a isso. Bom, daqui a pouquinho tem mais participações dos nossos telespectadores. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul decidiu dar um ponto final nos pegas, manobras arriscadas, som alto na rua Martim Lutero, rua que dá acesso à Ubra. A perturbação nos finais de semana vinha incomodando os moradores da região e nós denunciamos esse caso aqui. Agora o local deve ter fiscalização mais intensa e a colocação de quebra-molas. Os pegas de motos e carros, somado ao volume alto do som automotivo, trouxe reflexos para a região da Ubra aqui em Cachoeira do Sul. Inclusive, o assunto já foi abordado aqui na TV Cachoeira. Na oportunidade, a colega Gabriela Belo mostrou como eram os finais de semana para quem mora no local. Depois de várias reclamações, o Ministério Público cobrou mudança no trecho e uma fiscalização mais presente no local. Entendendo que as algazarras estavam passando do ponto, a Secretaria de Obras decidiu colocar 2 quebra-molas na rua Martim Lutero. Além disso, também será proibido estacionar no local da 1 da tarde até às 7 horas da noite, nos feriados e finais de semana. O secretário de Obras e Autoridade no Trânsito, Marcos Carneiro, comentou que, infelizmente, a maioria paga pelos baderneiros que não possuem essa consciência. A gente foi acionado pelo Ministério Público para tomar uma solução para fazer aquela intervenção ali. A gente fez um estudo ali, o que a gente pensou em fazer e vai ser executado. A gente colocou mais 2 quebra-molas de 50 metros ali e vamos botar o nosso pessoal do trânsito monitorando ali, porque tem muita queixa dos moradores. Tem até uma senhora que acionou o Ministério Público porque ela tem um filho autista e ela tem que tirar todos os sábados e domingos o filho de casa porque o menino não consegue ficar em casa pelo barulho de motos. Eu mesmo, domingo, fui até o local lá, tinha pessoal fazendo pega de moto lá, então isso é inadmissível. Infelizmente, uns pagam pelos outros. A Prefeitura não quer ceifar
o lazer de ninguém lá, mas a gente tem que tomar uma determinação, e essa foi a determinação que a gente tomou para dar uma sanada naquilo ali. Qualquer descumprimento das regras ou até mesmo resistência dos condutores com a fiscalização pode gerar uma multa e também remoção do veículo. A gente mostrou já essa semana que no último fim de semana, inclusive a Brigada Militar também passou no local, motos, carros foram apreendidos. É importante que o poder público realmente dê essa atenção especial a esse local. Bom, e aproveitando a oportunidade, o secretário Marcos Carneiro, que acabou de trazer informações aí na fala dele com o Bernardo, também falou sobre a colocação de tubulação que está sendo feita nas ruas laterais da Praça Honorato. A obra de canalização vem para resolver o problema da água que se deposita na rua Otto Mernack, esquina com rua Júlio de Castilhos, junto ao ponto de táxi. Na semana passada, um vídeo circulou nas redes sociais de um homem fazendo uma pescaria simbólica na rua Otto Mernack, esquina com a rua Júlio de Castilhos. O local tem como característica o acúmulo excessivo de água em dias de chuva. O fato, inclusive, chegou a ser comentado na Câmara de Vereadores. Compreendendo a necessidade, a Secretaria de Obras iniciou nesta semana a intervenção junto às galerias. O alagamento no local e permanência da água se deve a uma empresa que está construindo na rua Júlio de Castilhos e passou a despejar diretamente na rua água com cimento, e os resíduos acabaram se fixando na galeria, impedindo o escoamento da água. A empresa já foi autuada. Essa semana a gente abriu, na terça-feira, a gente já está fazendo a canalização nova ali. Aquilo ali aconteceu, que ela já tinha um rompimento de tubos ali, e com aquela obra ali acima, eles estão largando toda a lavagem de caminhões, a água deles, então acabou entupindo mais a canalização. A gente vai ter que fazer toda a canalização nova, vai dar em torno de 200 tubos ali, de concreto, de 40. E em torno de uns 15 dias a gente vai fazer aquilo ali, porque vai ter que ser feito 4 caixas coletoras ali, e já estamos fazendo. Aquilo ali vai sanar aquele problema ali, até porque a gente já está prevendo a rua coberta depois. Sim. Então, para não precisar mexer depois que começar a obra da rua coberta também. Um acidente de trabalho causou a morte de um homem identificado como Odécio Bica dos Santos, de 32 anos. O acidente ocorreu na manhã de ontem. Odécio estaria fazendo serviços numa propriedade na localidade do Bosque, interior de Cachoeira do Sul, quando o trator em que trabalhava empinou e tombou, soterrando ele. A máquina pegou fogo. Décio morreu no local. O Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias foram acionados para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente vão ser apuradas e os laudos periciais vão ser anexados ao processo. Odécio foi sepultado hoje de manhã na Capela São Pedro, na localidade do Bosque. Ele deixou a esposa, Karine, e 2 filhos. Os taxistas ganharam um prazo a mais para se cadastrar e receber o auxílio do governo federal. Esse prazo vai de 5 a 15 de agosto. Para garantir o benefício, é preciso procurar o setor de trânsito, que em Cachoeira do Sul funciona junto à Secretaria de Obras. Para se habilitar ao programa, é preciso apresentar o alvará, a CNH, CPF, CRLV do veículo e alvará dos motoristas auxiliares que trabalham com os permissionários. O governo federal prevê começar os pagamentos do auxílio em 16 de agosto. Cada beneficiário deve receber até 6 parcelas de R$1.000. E as urnas eletrônicas passaram por mais um teste antes das eleições de outubro. Técnicos indicados pelo Ministério da Defesa inspecionaram os códigos-fonte do equipamento ontem. Técnicos militares apontados pelo Ministério da Defesa realizaram mais uma inspeção dos códigos-fontes das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral. No período da manhã, a equipe assistiu a apresentações feitas pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral sobre o processo eletrônico, com foco nos sistemas de votação e de totalização. Já no período da tarde, os técnicos das Forças Armadas iniciaram a primeira etapa do processo de inspeção, quando assinaram o termo de confidencialidade e acessaram os códigos-fonte dos programas de computador que são embarcados na urna eletrônica. A abertura dos códigos-fonte é uma atividade obrigatória realizada pelo TSE antes de cada eleição e é uma das ações iniciais do ciclo de transparência eleitoral.
Esse conjunto de linhas de programação pode ser inspecionado por representantes técnicos dos partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, das Forças Armadas, da Polícia Federal e de universidades, entre outras instituições. E essas inspeções, né, por essas outras instituições, por técnicos dessas instituições, já ocorreram também, alguns até no ano passado, outros no primeiro semestre desse ano de 2022. E o Ministério da Saúde publicou ontem uma nota técnica recomendando o uso de máscaras para gestantes e mulheres que amamentam. A recomendação é para prevenir a contaminação com a varíola dos macacos. Na nota, o Ministério alerta ainda que esse grupo deve procurar atendimento médico imediato caso apresente qualquer sintoma suspeito. Se a gestante for exposta ao vírus e estiver assintomática, deve fazer o teste. Caso o teste dê negativo, o monitoramento é suspenso. Se for positivo, deve ser feito isolamento domiciliar por 21 dias. O estado do Rio Grande do Sul tem até o momento, segundo a Secretaria de Saúde, 12 casos confirmados da doença. 7 deles foram notificados pela Secretaria Estadual de Saúde na última semana. O Brasil já registrou uma morte em razão da varíola dos macacos. E a baixa procura pelas vacinas contra a Covid-19, especialmente as doses de reforço, tem motivado a Secretaria de Saúde em Cachoeira do Sul a buscar estratégias para incrementar a imunização coletiva. Uma das medidas adotadas é a vacinação nos supermercados. Essa campanha vem trazendo resultados positivos, com 540 pessoas vacinadas em 7 dias. Nunes, então eu vim até a Secretaria de Saúde, importante destacar aqui que nós estamos no setor administrativo, portanto, esse é o motivo de eu não estar utilizando máscaras, mas em qualquer atendimento de saúde é obrigatório ainda o uso de máscaras. O tema hoje é a questão da vacina, que tem sido utilizado aí algumas estratégias, a Secretaria de Saúde tem adotado ações de descentralização das vacinas, indo até os supermercados, e outras ações estão sendo gestionadas aqui dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul para alcançar o público que é muito pequeno frente à necessidade de imunização da população em todo o país. Esses números não são uma particularidade de Cachoeira do Sul, mas ainda preocupam em vários aspectos. Ao meu lado está o gestor, então, Marcelo Figueiró, que traz esses detalhes. Baixa procura pela vacina, mesmo com todas as campanhas que têm sido feitas, todo o alerta que a Secretaria, os gestores de saúde têm feito, a população aí negligenciando, principalmente com as doses de reforço, né, secretário? Boa tarde. Principalmente, na verdade, as doses de reforço têm sido o grande problema, né? Se a gente for avaliar como está a utilização da vacina pela população, na primeira dose nós alcançamos mais de 90%. Vou falar em números redondos para ficar mais fácil da gente discutir. Na segunda dose, nós estamos ali perto de 85% da população vacinada. Daí começam as doses de reforço, né? A primeira dose de reforço, a gente tem perto de 55%, entre 50% e 55% da população vacinada, quando o ideal seria nós já termos passado de 70%, estarmos perto de 80%, né? E na quarta dose, daí sim, nós estamos ali com 15%. Né? O que aconteceu? A população, por um entendimento equivocado, né, acha que tu tomando a primeira e a segunda dose está resolvido, e bem claro, não está resolvido. A vacina do Covid-19, ela é diferente porque ela vai perdendo a força com o tempo e ela precisa da dose de reforço. Né? Então, isso tem que ser feito. Então, nós, quando percebemos essa situação, que é a mesma situação em nível estadual, a mesma situação em nível nacional, nós passamos a buscar alternativas de levar a vacina para espaços onde existam, dessa vez, aglomeração positiva da população, para que a gente possa fazer, né, novas formas de vacinação para incentivar a população a vacinar. Em outras palavras, a Secretaria está indo buscar essas pessoas em ambientes em que elas normalmente costumam passar, que é a questão dos supermercados, né? A primeira estratégia é essa, é buscar quem não está procurando a vacina nas unidades. Agora tem ação por mais uma semana aí nos supermercados, né? Que foi a primeira ação de descentralização assim mais popular, mas outras também estão sendo gestadas. Sim, no primeiro momento a gente fez um brainstorm da nossa equipe aqui para tentar buscar
buscar o que nós deveríamos fazer. Nós iríamos fazer nas praças e daí visualizamos que durante a semana os supermercados é o ideal, porque tem um grande fluxo de pessoas, né? Todo mundo é obrigado a ir lá para comprar seus mantimentos, a comprar seu rancho, né? E automaticamente a vacina estando à disposição tem a possibilidade de se vacinar, né? Então nós programamos num primeiro momento para 2 semanas, vimos que deu muito certo, outros supermercados solicitaram, então nós vamos ampliar por mais 1 semana. Depois nós devemos levar a vacina numa outra estratégia para creches e escolinhas, para ajudar as crianças, porque tem que ampliar também a vacinação infantil. Depois nós temos algumas outras ideias, como, por exemplo, a vacinação nas empresas, que nós já fizemos. É um grupo bom de fazer, tem muita gente lá, tem que incentivar, né? Até para qualificar o trabalho dos operários, né? Auxiliar os donos das empresas a terem uma mão de obra que possa permanecer mais tempo no trabalho, e posteriormente nós vamos colocar de novo na rua a ambulância da vacina, que daí vai visitar os bairros. Se tiver um bar com pessoas, vai lá vacinar no bar. Se tiver um salão de beleza, vai vacinar no salão de beleza. Quer dizer, vai pontualmente onde tem gente para fazer a vacina. O que nós queremos é ampliar a quantidade de vacinados para efetivamente conseguir tirar o coronavírus de Cachoeira do Sul. Aqui 2 questões importantes. Essa descentralização da vacinação. No início da pandemia, logo que começou as estratégias de vacinação, existia uma norma muito rigorosa quanto aos locais de aplicação de vacina. Só em sala de vacina, só com ambientes determinados pelo Ministério da Saúde, com características específicas, manutenção de pias, enfim, até a questão das paredes, dos pisos, tudo isso era muito bem especificado nesse manual de conduta, digamos assim, para a vacinação. Hoje pode vacinar no supermercado com segurança, não existe risco no sentido até da responsabilidade técnica de quem está justificando aí o risco e o benefício. Como é que a Secretaria tem administrado isso? Não existe, porque a vacina da Covid-19 ela é um pouco diferente das outras. Por quê? Porque ela é uma vacina muito incipiente. Ela é uma vacina que se formou de uma hora para outra, dada uma necessidade que era uma pandemia mundial. É uma vacina que se constituiu em 1 ano, talvez menos de 1 ano, para ela chegar no braço das pessoas. Tá? Então, quando se começou a aplicar a vacina, se tinha uma série de dúvidas. E se revestiu a vacina de toda a proteção possível das empresas que as fornecem, para não ter qualquer tipo de problema. Com o tempo, os cientistas tiveram a possibilidade de estudar como funcionaria essa vacina efetivamente. E se descobriu que, por exemplo, lá no início, nós éramos obrigados a utilizar a vacina com refrigeração em câmara fria. Com o tempo se descobriu que era possível se utilizar o Gelox, aquela caixinha com gelo, com um termômetro medindo a temperatura, que não teria problema, não teria nenhuma alteração de componente que pudesse mudar ou causar algum efeito na população. Né? Só para a população tentar entender como essas mudanças foram muito fortes, né? Logo na questão da dose de reforço, antes eram 6 meses para a dose de reforço, depois mudou para 4 meses. Isso aconteceu nas doses iniciais também. Se tu pegar durante toda a pandemia da Covid, mal comparando, por exemplo, a questão das máscaras também foi assim. Quando nós começamos a usar máscara, lá no início, era proibitivo tu usar uma máscara de pano. Depois, com o tempo, se descobriu que ela não tinha a mesma força, mas que ela dava proteção para a população. Então, quer dizer, nós fomos aprendendo a lidar com a Covid e com os instrumentos de defesa contra a Covid-19 durante o transcorrer da batalha contra o vírus, né? Descobrindo isso, nós efetivamente conseguimos entender que algumas situações que lá no início nós achávamos que eram necessárias, efetivamente não eram, né? E o resultado está aí, as pessoas estão vacinadas, estão bem, né? O número de contaminados do Covid baixa a cada semana, né? E o número principal, né? Que é o número de pessoas que adentram tanto a enfermaria quanto a UTI por causa da Covid-19, praticamente hoje está em 0. Esse era o outro ponto aí para a gente encaminhar, a questão da divulgação de dados. Mudou-se também essa estratégia em função da redução dos casos. Isso não passa uma falsa mensagem de tranquilidade em contraposição a essa frente de vamos vacinar todo mundo porque a pandemia não acabou? Não, porque, na verdade, vamos fazer uma comparação. Quando houve o pico da Omicron, certo?
nós chegamos a ter 220 casos num dia, certo? Na semana passada, no total da semana, nós tivemos 70 casos, 1/3 de um dia da Omicron. Então, efetivamente, existe um controle do vírus, né? O que nós, e daí nós, os técnicos principalmente, as pessoas que estudam todo dia a situação do vírus na cidade, tem que estar atento é se há uma subida. Se houver uma subida, a gente retoma organizações antigas, protocolos antigos, para conseguir informar a população. Mas hoje, nós estamos numa condição que nós não temos mais a necessidade de estar contando todo dia quantos positivados se apresentaram, né? Isso, na verdade, muitas vezes é um gasto de força de trabalho que poderia estar sendo utilizado na saúde primária, na saúde básica, atendendo a população, que tem que ficar ali fazendo uma avaliação de um dado que efetivamente não vai fazer muita diferença no cômputo diário do combate à doença. Na verdade, então, agora o foco é apenas fortalecer a questão da imunização mesmo, independentemente da gente observar aí essa queda de números de casos agravados e até de contaminados. Com certeza, né? Fortalecer a imunização para que a gente consiga cada vez mais diminuir a quantidade de contaminados pelo vírus. Claro que nós, as pessoas que são da área técnica, que observam o vírus, que estão estudando o vírus, nós temos que estar muito atentos. Qualquer tipo de oscilação, nós temos que, num primeiro momento, tentar conter, e se houver qualquer tipo de necessidade, porque é sempre bom lembrar que é um vírus mutante, ele de uma hora para outra ele apresenta cepas novas, qualquer tipo de necessidade, nós efetivamente temos que informar a população para que a população possa se resguardar também. Mas nesse momento, a situação está sob controle, graças à vacina e graças a todos os profissionais da Secretaria de Saúde, enfim, da saúde de todo o país. Para encaminhar para o final aqui, então, o serviço. O pessoal que é abordado no supermercado precisa apresentar alguma documentação específica? O pessoal que também, sabendo que existe essa possibilidade de ser vacinado em uma dessas ações descentralizadas, procura porque está mais perto de casa, precisa levar a documentação? Como é que funciona? O ideal, em toda a imprensa, no site da Prefeitura, está lá a agendinha para essa semana e para a semana que vem da vacina no mercado, certo? O ideal, para ser mais rápido, é levar a carteirinha de vacina, tá? Mas digamos que a pessoa perdeu a carteirinha de vacina. A nossa profissional que está fazendo a aplicação da vacina, né, as nossas enfermeiras que estão lá, agente de saúde, eles estão levando um computador, né, para poder verificar no nosso sistema se a pessoa já foi vacinada ou não, qual é a dose que ela está, para poder cadastrar no sistema, até se for preciso emitir uma carteira nova. Mas o ideal, leva a carteira, que facilita bastante, tu vai tomar a vacina mais rápido, vai receber a vacina mais rápido, vai poder ir para casa mais rápido, só que dessa vez imunizado e protegido. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Eu que agradeço, muito obrigado, sempre à disposição. Tá certo, Nunes. Então, tiramos aí todas as dúvidas, serviço prestado, inclusive, com relação à possibilidade de fazer a vacina em outros ambientes que não as salas de vacina, como normalmente a gente orientou durante esse período, uma ação da Secretaria de buscar os não vacinados e tentar aumentar, no mínimo aumentar, os indicadores aí do pessoal imunizado em Cachoeira do Sul. Informações complementares, tvcachoeira.novotempo.com, com esse calendário também das ações da Secretaria, que o secretário Marcelo Figueiró informou agora. Além do site da Prefeitura, acesse nosso site lá, está tudo detalhadinho. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Vamos de imediato para a tela, tem várias participações aqui de telespectadores. Olha só, a gente recebeu uma mensagem aqui de um telespectador alertando para um golpe. Nós falamos hoje de golpes que estão ocorrendo aqui na cidade. Um golpe já velho até, né, conhecido, sobre o Auxílio Brasil. Então, a gente tem aqui a informação dessa pessoa dizendo que o valor é de R$ 1.200 e disponibiliza ali um link para a pessoa fazer a solicitação. Minha gente, é golpe, não caia nessa, né? Para fazer a solicitação do Auxílio Brasil, precisa procurar um centro de referência em assistência social, não é através desse tipo de link. Então, se você receber, inclusive a informação aqui do valor está errada, né? A informação está errada, não caia nesse tipo de golpe. Obrigado ao telespectador que nos alertou. Temos mais recados aqui, vamos para o próximo. A Grace gostaria de parabenizar meu irmão Igor Carvalho, que está de aniversário hoje. Parabéns ao Igor e obrigado à Grace pela participação.
A edição de hoje do NT Sul está terminando. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras notícias. E claro, amanhã a gente se encontra de novo aqui ao meio-dia na telinha da TV. Ótima tarde para você, até lá. Tchau!